Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas, meio da semana, quarta-feira, dia 26 de março de 2025. E olha, no Estúdio Câmara de hoje nós vamos falar sobre bateria social. Você conhece esse termo? A bateria social, um termo que se popularizou nas redes, é a energia emocional, mental e física para a interação e está ligada à disposição e ao conforto que se tem para estar em ambientes sociais, como em reuniões de trabalho, saídas com amigos ou família. E é sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho com os nossos convidados, o psicólogo Lucas Cavalcante, e pelo Zoom também nós vamos falar com o neurologista e psiquiatra Dr. Luiz Mário Duarte. Daqui a pouquinho, olha eles, hein? Os nossos convidados para falar com você. Agora, pensa aí, como está as suas emoções, né? Situações, eventos que impactam os seus níveis de energia. Quais são eles? Pensou? Agora manda pra gente a sua pergunta, o seu depoimento sobre a sua bateria social. O WhatsApp está na sua tela, 19978293776. Entre em contato com a nossa produção, já manda o seu depoimento, sua pergunta, porque enquanto você já envia sua mensagem, vamos atualizando as notícias. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de reunião ordinária no Legislativo Campineiro. A Câmara de Campinas realiza hoje, a partir das 6 da tarde, a 15ª reunião ordinária do ano de 2025 e deve votar em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Executivo, que propõe a concessão de direito de uso de uma área localizada no loteamento residencial Reserva Dom Pedro para a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial, a Sobrapar. Essa concessão vai possibilitar a ampliação das instalações da Sobrapar, entidade reconhecida por seu trabalho assistencial sem fins lucrativos na correção e redução de deformidades craniofaciais, especialmente em crianças. O projeto vai permitir que a área seja utilizada para novas construções, novas instalações voltadas ao atendimento na área de psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, odontologia, ortodontia, odontopediatria, otorrinolaringologia e serviço social, além do atendimento multidisciplinar. A entidade também planeja criar no local um espaço lúdico e uma área de lazer aberta à população, destacando o compromisso com a inclusão social e o bem-estar comunitário. A reunião ordinária será aberta às 6 da tarde no plenário José Maria Matosinho, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, bairro Ponte Preta. Quem não puder comparecer, claro que pode assistir aqui pela TV Câmara Campinas, tem como acompanhar no 11.3, tá? No canal 4 da NET, também o 9 da Vivo Fibra, além da transmissão simultânea no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Seguimos com mais notícias para você e essa notícia é fenomenal, eu adorei. A Prefeitura está selecionando atletas 60 mais que disputarão aí o 27º Jogos da Melhor Idade. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer seleciona, então, os atletas com 60 anos ou mais para representar Campinas nesses Jogos da Melhor Idade, que vai ser realizado entre 13 e 18 de maio, em São João da Boa Vista. As seletivas vão ser feitas nas modalidades de buraco, damas, dominó, tênis de mesa, truco e xadrez. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail coordenadoria.lazer@gmail.com ou então pelo WhatsApp, tá? 19 98 112 2329. Interessados em participar, os competidores de 60 a mais devem se apresentar a um grupo de professores que vai fazer a avaliação de cada um nas respectivas modalidades. A partir de hoje, às 10 horas, tá? Os mesatenistas devem se dirigir ao Clube da Bosch, na rodovia Anhanguera, quilômetro 98, no período da tarde, às 14 horas, tá? Quem pretende representar a cidade no jogo de buraco deve se apresentar no Centro de Vivência dos Idosos, na Lagoa do Taquaral,
acesso pelo portão 4. Ainda no Centro de Vivência dos Idosos, sexta-feira, dia 28 de março, às 14h30, vai ter a análise da modalidade dominó. A observação para quem compete na categoria Damas acontece no dia 29 de março, sábado, às 8h30. E em abril, dia 2, quarta-feira, às 2h30, será a vez dos jogadores de truco. Sábado, 5 de abril, às 8h30, os enxadristas fecham a fase de análise. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail. Vamos lá, de novo, atenta aí, faça essa inscrição. coordenadoria.lazer@gmail.com ou telefone 19 98 112 2329. Uma ótima oportunidade para você fazer um social bem legal com a turma. Vamos lá, previsão do tempo aqui para Campinas nesta quarta-feira. Qual a previsão do tempo, hein? Sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia. Nós estamos no outono, né? E sempre temos aí aquela chuva no final da tarde. Mínima 19, máxima 32. Essa é a previsão do tempo de acordo com o CEPAGRE, de acordo com o Climatempo, sol com muitas nuvens e chuva passageira hoje aqui na cidade de Campinas. WhatsApp na tela, 19 9829 3776. E agora vamos falar sobre bateria social. Manda já pra gente a sua mensagem, porque a minha bateria social está carregadíssima. Na infância, gente, a bateria social é geralmente alta, pois as crianças tendem a ter uma energia natural para interagir, brincar e explorar o mundo ao seu redor. Os adolescentes, no entanto, enfrentam uma série de desafios emocionais, sociais e cognitivos enquanto navegam pela transição da infância para a vida adulta. E já na idade adulta, a bateria social pode variar amplamente de acordo com o estilo de vida. As responsabilidades, né? As responsabilidades profissionais também e as relações interpessoais. Vamos desvendar os mistérios da bateria social. Para isso, nós temos nossos convidados especiais. Apresento a vocês o nosso convidado psicólogo Lucas Cavalcante, que vai nos ajudar a entender sobre a bateria social. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rubio, bom dia, doutor. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pelo convite. É um tema bem interessante e, infelizmente, pensar a bateria social com uma disposição, ela é, sim, uma possibilidade. O problema é que nós estamos num contexto chamado aí de pós-modernidade, e aí eu respeito os recortes que cada um vai fazer sobre esse período cultural que nós estamos. Há um imperativo de que você esteja disponível. Então, não se respeitam mais as pausas. A bateria hoje é pensada, essa bateria social, essa disposição para o outro, é pensada sempre a partir de uma ausência da pausa. Então, eu estar lá disponível, eu negar qualquer tipo de pausa, de desligar, digamos, porque isso já é encarado como uma falha, uma falta, um problema. E aí, então, há essa exigência que eu percebo tanto na cultura como vindo do outro, né? Então, essas pessoas me passam isso, mas a própria cultura me exige isso. Bateria E aí social. eu tenho um grande problema com relação a isso. Vamos lá, então, porque quem também interage com a gente pelo Zoom é o neurologista, psiquiatra. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Mário Duarte. Bom dia. Doutor, nos ouve? Bom dia. Né? Eu acho que temos uma falha de comunicação. Nós estamos tentando pelo Zoom. Seria muito bom se a gente conseguisse falar com o nosso doutor Luiz Mário Duarte, que se disponibilizou para estar com a gente. A produção já está tentando resolver este pequeno probleminha, mas enquanto isso, a gente vai conversando aqui com o nosso psicólogo, né? Olha só, nossa energia é um dos recursos mais escassos que possuímos e saber como gerenciar isso é um grande desafio, né? Nessa sociedade que exige que a gente pareça bem o tempo todo, que a gente esteja engajado o tempo todo. Como é que a gente define, então, Lucas, a nossa bateria social, né? Você fez uma introdução bem legal referente a esse tema e esse tema bateria social, ele teve ele explodiu, ele teve um boom. Você acredita que foi
no momento da pandemia, assim? Porque não se falava tanto disso não, antes. Não se falava, mas também tem um pouquinho antes, na verdade, né? Por conta do advento das redes sociais. Se a gente pegar nas redes sociais, você tem o termo ali feed, né? Que é esse negócio do feed de notícias. Sim. Então, se a gente vê essa introdução maravilhosa, que eu tô super admirado com a introdução, como você faz, a perfeição, né, da transmissão da mensagem, entra numa coisa, no assunto da cidade, entra numa coisa relacionada ao tema, depois a temperatura, etc. Essa ideia de uma mensagem passada sem muito respirar, isso faz sentido para um estúdio, uma TV. Quando eu penso nas redes sociais, elas trabalham sobre a mesma lógica. A gente não aceita ficar numa pausa da mensagem. Então as pessoas pegam o dedo no celular e vão passando aquilo, porque tem que gastar, tem que saber, tem que interagir, tem que estar presente, tem que estar doando. Quando vem a pandemia, a gente entra numa saída abrupta, né? Quase com nós fomos decepados quase que da relação social, uma mutilação. Exato. Quase. E essa entrada no mundo da casa, né, de uma hora para outra, nós não soubemos lidar porque não foi feita uma transição, não avisaram para nós que era interessante a pausa, que era interessante às vezes desligar a bateria. E nesse sentido nós tivemos vários problemas, aumento de violência doméstica, aumento de divórcios, assim, várias questões de transtornos psicológicos e psiquiátricos. O doutor certamente vai falar sobre isso. Então, assim, foi aí que nós descobrimos, então existe essa disposição, então existe essa exigência. E agora nós estamos estudando um pouco disso, né, e tentando lidar agora com a possibilidade de estar disponível ao outro, mas ao mesmo tempo saber, assim, qual é o momento de pausa, qual é o momento que eu desligo essa bateria. Essa talvez seria a pergunta do século. Legal, Lucas. Daqui a pouquinho a gente continua. Agora, eu acho que nós conseguimos reconexão com o doutor, então seja muito bem-vindo pelo Zoom, neurologista, psiquiatra, nosso doutor que vai falar sobre a bateria social. Doutor Luiz Mário Duarte, nos ouve agora? Seja bem-vindo, bom dia. Produção, eu acho que ele não nos ouve, hein? Ai, quero muito falar com o doutor. Mas é assim, gente, internet, quando a gente depende da tal da internet, a internet é maravilhosa, né? Essas conexões, né? Elas são muito boas, mas quando resolve deixar a gente na mão, uma falhazinha aqui, outra ali, acaba deixando. Mas os nossos técnicos já estão ali tentando ver se a gente consegue restabelecer essa conexão, porque seria muito interessante, muito bom que nós tivéssemos a participação do Dr. Luiz Mário. Mas enquanto isso, a gente vai batendo papo, falando aqui com o Lucas, porque o Lucas tem uma visão bem apurada e também pode trazer para você resposta para a sua pergunta sobre bateria social. A sua está acabando? Como é que você recarrega isso, né? Então eu pergunto, quais são os principais sinais, Lucas, que mostram para a gente que a gente está chegando num momento em que a nossa bateria está no fim? Talvez uma das grandes marcas, né? O esgotamento social, a estafa. Hoje se fala muito, por exemplo, do burnout, que são essas patologias organizacionais, né? Da vida do trabalho, a vida profissional e tal. É uma das mostras desse problema, né, de um excesso. Então, pessoas que estão... certamente a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, falar com o doutor, né, eu não quero muito entrar na área dele, mas a estafa, né, dentro do trabalho, a questão, assim, do aumento da ansiedade, o aumento da angústia, as questões dos núcleos depressivos, os episódios de depressão, a pessoa quando ela está, assim, com um aumento de estresse, assim, muito grande, onde ela vai pegar alguma coisa que é muito frágil, quebra, por exemplo, onde ela não sabe dosar mais a força dela, ela não sabe dosar a altura de voz. Então, o pouco para ela é muito, muito é pouco. Nossa, né? Então, isso aí a gente está dentro de uma ideia, assim, de uma possível estafa nesse campo da bateria, de um esgotamento. Da bateria social, né? Vamos lá, então, tentar novamente falar com ele, nosso neurologista, psiquiatra, doutor Luiz Mário Duarte. Me ouve agora, doutor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Ai, que beleza! Que bom! Obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar sobre um tema tão frequente hoje em dia. Né?
Verdade. Nós estávamos aqui conversando, estamos com o Lucas, ele é psicólogo, né? E enquanto estávamos tentando aí ajustar a nossa conexão, o Lucas falava que a bateria social é algo que se fala muito hoje em dia e que a gente precisa estar atento, né, a esse esgotamento na visão, na questão da neurologia, né, da neurociência, da neurologia. O que representa esse termo, esgotamento, bateria social? Até quando isso a gente pode... quando a gente precisa acender o alerta de que esse esgotamento, esse fim da bateria pode nos levar aí a uma patologia, doutor? A demanda social atual é muito grande. Então, nós não fomos selecionados pela natureza para tanto essa sociedade. Nós somos animais sociais. Nossa sobrevivência dependeu de interação, da leitura da mente do outro, da percepção do outro, qual o comportamento dele em relação a nós. E nós tínhamos grupos pequenos na história. Então, o que aconteceu? Com o desenvolvimento da sociedade, interações sociais foram aumentando. E hoje, no trabalho, em convenções sociais, no dia a dia, no trânsito, a quantidade de estímulos e de demanda de encontro é muito grande. E nós temos que ler as intenções e a percepção do outro sobre nós, a nossa resposta ao outro. Nós utilizamos muitos circuitos cerebrais para poder manter a conexão e a interação social. E isso esgota. Porque o cérebro é um órgão como outro qualquer. Assim como um músculo se cansa com muito exercício, o coração com uma demanda muito grande de atividade também corporal, o cérebro, que recebe mais ou menos 25% de toda a energia do corpo, ele se cansa. A neurotransmissão começa a falhar. Então, existem vários circuitos que compõem o que a gente chama de um cérebro social. O lobo frontal, a parte medial do lobo frontal, a amígdala temporal, a região parietal, inferior e posterior. Essas áreas todas vão sendo integradas com o giro do símbolo anterior e compõem as nossas respostas, que a gente tem que receber o ambiente, processar esse ambiente, entender o que está acontecendo e dar uma resposta. Isso tem um prazo. Se demora muito, se as conexões, a interação é muito longa, ou muito intensa, ou muito frequente, a gente começa a perder autonomia, perder capacidade de neurotransmissão. Aí vem a sensação de cansaço, habilidade, paciência. E isso acontece com qualquer pessoa, ela não precisa ter alguma doença. Mas, se isso se prolongar, ele pode desenvolver um burnout social e abrir um quadro patológico, uma doença psíquica. Muito bem. Você vê, né, o doutor falando sobre a possibilidade de desenvoltura de um burnout social. Quando a gente fala em burnout, o pessoal pensa, coisa de trabalho só, né? Mas tem aquele burnout que é geralzão, né? Que acendeu o alerta e deu pane e precisa parar, resetar para poder continuar. Doutor, nós falávamos aqui com o Lucas referente à questão da pandemia, porque a pandemia nos trouxe uma questão de nos recolher, né? E aí ficamos reclusos por quê? 2 anos? Um pouquinho, aí, até um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? E aí, essa reclusão, no seu ponto de vista de psiquiatra, ela tem a ver com a evolução desse tema, bateria social, essa reclusão que nós tivemos durante a pandemia, ela hoje tem, o resultado é
bateria social, essa energia que nos é consumida muito rapidamente? É interessante a colocação do Lucas e a sua, porque eu, por exemplo, no meu consultório, eu atendi muita gente em burnout social, né, por causa do contato extenso, intenso, frequente com a família. Quer ver uma coisa? Quantos casais ou casamentos entram em crise porque o homem se aposenta, né? O casal ele tá equilibrado, equalizado, né? O homem vai para o trabalho, a mulher vai para o trabalho, eles voltam, eles têm um tempo de interação, eles se adequam a isso. Quando tem que ficar muito tempo junto, o que aconteceu na pandemia, entre as famílias, todo mundo recluso, todo mundo em lockdown, houve muitos divórcios, muitas separações. Algumas famílias conseguiram, né, desfrutar desse contato, e outras famílias, muitas, ruíram, né, exatamente pela dificuldade de manter um contato frequente, intenso, durante o dia inteiro, conversando e buscando pistas cognitivas do outro e oferecendo uma demanda. É muito difícil mesmo. É delicado, né, Lucas? A questão da pandemia. E aí, agora, falando em pandemia, me remete à zona de conforto. E a bateria social, ela tem a ver com zona de conforto? Por quê? Porque tem muita gente que já não tem mais paciência de conviver com o outro. E aí se sente melhor no seu cantinho, né? Às vezes tem situações, você em casa, manda pra gente aí o seu depoimento, né, o seu questionamento. Às vezes você recebe convites para sair, principalmente final de semana, tal, ou um happy hour, bater um papo com um amigo. Aí você chega em casa, você não sai mais. Porque eu sou dessas. Tipo assim, se eu tiver tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer antes de eu chegar em casa. Porque se eu chegar em casa, eu olho para o meu conforto, meu cantinho, não quero mais sair, né? Então, essa zona de conforto, qual que é a relevância? O que tem a ver a zona de conforto com a bateria social? Então, pensando zona de conforto como uma possibilidade de pausa, né, como uma possibilidade de digamos aí na metáfora, de recarregar alguma coisa, isso é muito interessante. O problema é quando essa zona de conforto, eu vou usar um neologismo aqui, ela se torna um confortismo, digamos. No sentido de eu não quero mais sair por alguma fobia que eu tenho agora, né, alguma coisa assim que cria em mim um medo de voltar a essa interação. Quando, na verdade, a interação ela se torna, né, uma exigência. Se torna, portanto, uma regra, uma lei, uma imposição. Isso, voltando aí à questão da pandemia, Sim. Isso que o doutor falou interessante, quando nós voltamos, fomos obrigados a ficar em casa, a gente viveu sobre a mesma lógica que estava antes. Se antes era obrigado a estar no social, agora vem uma nova obrigação, que agora você vai ter que interagir dentro de casa. Você vai ter que ficar lá. Nesse sentido, aquilo que era conforto se torna novamente uma regra do ficar, uma regra do estar, uma imposição. E eu não vou querer mais sair. Então, muitos, inclusive, pós-pandemia, não conseguiram se reorganizar socialmente. Quiseram ficar em casa, não se restabeleceram no trabalho, por exemplo. A gente sabe que muitas empresas pediram agora para voltar, né, estão pedindo para voltar ao trabalho. Né? Muitos, eu tenho na clínica assim, vários casos que as pessoas não estão conseguindo voltar, isso é um fato, porque agora a lógica que era anterior à pandemia foi aplicada dentro de casa. Então, embora a estética mudou, a essência do problema continua a mesma. Esse excesso do estar, do ficar. Portanto, conforto em casa, e é importante esta zona do conforto como um equilíbrio com o que eu fazia lá fora, mas se eu não souber lidar lá fora, o conforto se torna também um novo problema, porque eu vou ter que ficar agora, eu não quero mais sair, não me convidem, porque eu não quero sair daqui. Só saio se for uma regra, só saio se eu tiver que sair. E aí eu também, isso também acaba se tornando um novo problema e a gente não sai desse desequilíbrio. Poxa vida, é um desequilíbrio bem interessante para a gente poder estudar, né, doutor? Porque, assim, até que ponto eu consigo entender se é a minha bateria que está descarregada ou se é
a bateria do outro que está descarregada nesse mundo de convivência, nesse mundo sociável, um mundo que a gente precisa estar atento, principalmente hoje. A gente tem que cuidar até no local, na vírgula que você coloca em um momento de fala, porque senão a gente pode causar aí um desconforto muito grande, gerar um burburinho. E aí, quando eu consigo mencionar, entender qual é a bateria que está descarregando? É a minha ou é a pessoa que eu estou convivendo, doutor? A questão é se as duas baterias estão alteradas. Né? Porque o que acontece comigo pode acontecer com o outro, não é isso? Então, imagina no trabalho, se você tem um trabalho que você tem contato com outra pessoa o tempo todo, né? Aí você entra em jogo outras variáveis, como o temperamento daquele indivíduo, a estrutura de personalidade dele, se ele tem ou não alguma doença, algum transtorno psiquiátrico, tudo isso vai fragilizar. No fundo, né, mesmo uma pessoa normal, ela acaba se comportando como alguém do espectro autista, né, dependendo da quantidade de informações que ela tem que processar, de interações, porque eu estou em contato com as pessoas, mas as pessoas estão em contato comigo. Elas estão sendo submetidas ao mesmo estresse, à mesma fadiga mental, a sensação de exaustão pelo excesso de contato. E cada pessoa tem um padrão de comportamento, de resposta. Existem baterias atômicas, existem baterias de carro, existe pilha, né? Então, algumas pessoas esgotam mais rapidamente, outras pessoas esgotam mais lentamente, mas todo mundo esgota dependendo da quantidade de estímulos. Muito bem, né? Igual aquela música, né? Down, down, down. Cada vez mais down viver no high society. Menino, como é que tá a sua bateria aí de casa? Conta pra mim, hein? Você já recarregou? E por que tem vezes que a gente chega do trabalho, ou enfim, da sua atividade diária, cansadíssimo mentalmente? O corpo, você consegue correr 7 léguas. Agora, a mente não funciona para mais nada, literalmente dá um pane. Aí você tem aquela expressão, né? A minha mente está acabando comigo, eu tô cansado. Daí você deita para dormir, você não consegue, porque a sua mente continua trabalhando, né? E aí mesmo com cansaço, você continua ali, você não consegue desligar. Que nível de bateria é esse, Lucas? Não, assim, é o que a gente estava dizendo, é uma estafa total. Aliás, um dos sintomas, inclusive, aí, seguindo essa lógica que você construiu, é quando o sujeito vai dormir. E aí ele aparece na clínica depois, certamente que o doutor deve acontecer isso, quando ele vai contar os sonhos que ele teve. Então, geralmente, são sonhos onde, isso aparece muito na clínica, ou ele está voando numa velocidade muito extrema, onde não há... por exemplo, ele está assim nu no sonho, onde ele tenta gritar, não sai a voz, e ele fica ansioso no sonho, ele está com vergonha, ele está com raiva, e aí quando você vai analisar aquele sonho, eu sou psicólogo, na clínica eu faço a psicanálise, né, a tradicional, e ali na análise do sonho você vai perceber que o sujeito ele está dizendo o seguinte: eu não tenho pausa alguma, eu não tenho assim, eu estou literalmente com um excesso de informação. Então, talvez até o doutor ele vai poder falar melhor, que é assim, quando eu chego à noite, as existências físicas, elas tendem a baixar porque eu tô em casa agora, né? E aí, por isso que a questão, o fator emocional, ele sobe quando eu tô lá na cama, as vozes não param. E aí, como esse sujeito, ele está aprendendo na cultura, em todos os signos que ele vê à sua volta, de que o cansaço e a pausa é sinônimo de fraqueza, e ele não pode ser fraco, ele não pode ser o tal do antifrágil, essa cultura eu não posso em hipótese alguma estar assim numa falta, num cansaço, numa perda. Ele vai para a cama, ele vai nesse mesmo ritmo, ele acorda no outro dia no mesmo ritmo. Aliás, eu vou tomar café, eu tomo café para acordar, eu tomo café à tarde, eu tomo café à noite, eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar. E eu falando aqui, a gente fica até sem ar. Isso também é um dos sintomas para se pensar na hora do dormir. Como que esse sujeito está se percebendo nessa
ali à noite, né? Como que ele se Uhum. percebe nesse momento. O que a gente está falando aqui, eu acho que no geral, e aqui eu queria pensar a ideia de bateria, eu sou músico, né? Eu toco bateria, Sim. então, por ser baterista, né? Dá para pensar a seguinte ideia de bateria enquanto quantidade, quando a gente fala bateria de exames, né, enquanto Uhum. quantidade, bateria enquanto, quem não gosta de bateria, né, o vizinho lá que tem um baterista enquanto muito barulho, né, Sim. mas bateria como um instrumento musical. Então, talvez a bateria, essa energia social, a bateria como uma harmonia entre som e pausa, para que eu faça o ritmo. Porque Uhum. bateria, né, eu brinco, eu sou baterista, mas eu odeio barulho. Porque a Pois é. ideia da bateria ela não faz barulho, ela faz música. Porque ela tem uma Aham. interação entre pausa, entre nota musical de pausa, entre nota musical sonora. Esse ritmo, entre que horas eu paro, não acho que já tá bom, não, agora eu faço um barulho, eu volto. Isso daí dá, né, esse ritmo, né, esse swing, que faz com que a gente consiga sambar de uma maneira melhor a nossa vida. Uau, ufa, você sabe que eu até cansei. Se a gente for parar para pensar, ô doutor, como que funciona o nosso cérebro quando a gente dorme? Realmente a gente consegue recarregar a nossa bateria, né, diária, nesse período que a gente dá aí essa descansada? E realmente a gente consegue mesmo descansar ou tem pessoas que a cabeça não para, igual eu estava falando com o Lucas, a cabeça não para quando dorme, e aí você continua dormindo, continua sonhando e acorda cansado. Como é que faz na hora de dormir para a gente conseguir ter aí uma bateria bem recarregada no outro dia? Bom, o sono é um artifício da natureza, né, que recarrega a bateria da gente. É um dos artifícios, né, dos recursos que nós temos. Para quem não tem insônia, obviamente, né? E a exaustão psíquica produzida por essa fadiga social pode manter o indivíduo ativo, como o doutor Lucas estava Deixa eu te falar. falando, né? Tenta ficar Oi. mais retinho. Tá, desculpa. Oi? Não. Então, o sono é fundamental para a saúde mental do indivíduo. Nós passamos um terço da nossa vida dormindo. E existe uma função absolutamente necessária para o sono, né? Se a pessoa não dorme bem, ela pode produzir uma série de problemas durante o dia e ao longo da vida ela é muito mais vulnerável à depressão, Parkinson, uma série de outras doenças degenerativas. Então, é essencial dormir. E o sono vai recuperar essa bateria, vai recarregar essa bateria, né, metaforicamente. Por quê? Porque os circuitos cerebrais estão sobrecarregados. E há uma exaustão da neurotransmissão. E durante o sono, há toda uma recomposição cerebral, onde a gente guarda memórias e onde a gente aumenta também a quantidade de neurotransmissores dentro do neurônio para eles serem emitidos depois nas sinapses e gerar todos os comportamentos humanos. Então, dormir é essencial. Muita gente exausta não consegue dormir. Mas o Lucas estava falando algo interessante, né, da pausa e da música, né, da ação da bateria. E isso é fundamental, esse ritmo, né, é um biorritmo, é um ritmo psíquico, né, e o sono ele é ativo, ele não é passivo. Então, o sono recarrega. Mas há outras coisas também, como oração, meditação, exercício físico, silêncio, uma leitura enobrecedora, né? Tudo isso pode gerar um descanso, né? Então, quando você volta do trabalho ou de uma festa e chega em casa, é como você trocar o prato salgado, né, do jantar pela sobremesa. A fome volta, não é verdade? Então, quando você chega em casa, se a demanda social é muito grande dentro da família, muitas pessoas, ou tem uma discussão, ou o ambiente está pesado, tem problema para se resolver, né, o sono vai ser atrapalhado e a pessoa vai continuar com problema, né? Então, ele vai acordar cansado, o sono dele vai ser muito ruim
e esse círculo vicioso vai se manter e provavelmente essa pessoa vai adoecer e vai ser um cliente do Dr. Lucas. Talvez não meu, Dr. Lucas com certeza. A gente precisa cuidar muito, né, dessa questão da bateria social. É um termo novo, né? Antes não falava muito sobre isso, há uns 6, 7 anos atrás, né? Não se falava muito sobre bateria social, mas hoje a gente fala e é importante falar, e às vezes a gente acaba curando com o simples fato de falar, né? Fala, olha, não estou bem aqui, não estou me sentindo bem, minha bateria acabou, preciso me recolher para recarregar, amanhã é um novo dia e tudo bem, é sobre isso, a gente precisa falar. E falando em falar, o pessoal está falando com a gente. Agora, nós temos aqui as pessoas que participam, os espectadores que estão acompanhando o nosso programa ao vivo aqui pela TV Câmara. E pode colocar na tela a produção, porque agora o Lucas e também o Dr. Luiz respondendo os nossos espectadores, né? Vamos lá, o Pedro do Nova Campinas. Tem noites que eu durmo, mas sonho que estou trabalhando, brigando ou em situações estressantes. Acordo mais cansado do que quando fui dormir. Isso tem a ver com bateria social ou pode ser outro tipo de esgotamento? É o que a gente falava agora há pouco, né, doutor Luiz? O Pedro relatando que ele dorme, mas ele sonha com as coisas do dia a dia. Tá trabalhando, tá brigando, tá subindo uma ladeira e quando acorda, sem energia nenhuma. É verdade. Existe uma realidade do cérebro. O cérebro não distingue o que é externo do que é interno. Por que a gente chora num filme, ou ri, ou toma susto num filme de terror? Porque para o cérebro aquilo está acontecendo. Então, as nossas experiências oníricas, o sonho, tudo aquilo que o Pedro está sonhando, o cérebro está trabalhando, está acontecendo mesmo, de verdade, para o cérebro. Então, ele continua a se desgastar. Né? Por isso que ele acorda com a sensação de esgotamento. E é muito ruim, Pedro, isso. Eu tenho que tratar a insônia dele. Existem técnicas de higiene do sono, não precisa necessariamente medicar, mas chega-se a um momento em que há um distúrbio do sono e essa pessoa precisa de medicação. Muito bem, doutor. É uma questão bem delicada essa do sono, né? Eu já passei por isso algumas vezes, de você dormir e simplesmente no outro dia parece que você não dormiu nada. Daí, poxa vida, e agora? Como é que eu vou levar o dia? E aí, você não recarregou a bateria tá zerada. E olha, tem que ter muito discernimento, muita ousadia para seguir o dia, né? Vamos lá, Lucas, agora tem mais uma pergunta, essa eu direciono para você. Vamos embora, tem mais perguntas agora, 8h42. Pode colocar na tela, produção. Fernanda do Taquaral, bom dia. Olha aí, do ponto de vista neurológico, o que acontece no cérebro quando nossa bateria social se esgota? Bom, do ponto de vista neurológico, a gente passa para o doutor Luiz, né? Vamos responder então, doutora Fernanda do Taquaral, quer saber o que acontece no nosso cérebro quando a bateria chega ao fim. É interessante, isso pode acontecer com qualquer gênero e em qualquer idade. Adolescentes têm fadiga social, têm essa queda da bateria social também. Existem circuitos que trabalham com alguns neurotransmissores. Por exemplo, eu preciso de dopamina para me motivar no ambiente social e que me recompense nesse ambiente. Se eu ficar muito exposto, eu posso perder a ativação dopaminérgica e eu fico desmotivado. Eu preciso de noradrenalina para manter minhas funções executivas funcionando, né? Interagindo, conversando, percebendo o outro. Eu preciso de serotonina para controlar, regular minhas emoções. Né? Eu preciso de ocitocina para fazer vínculos, estabelecer conexões com o outro. Né? Todos esses neurotransmissores juntos, né? Eles acabam dentro de um sistema que é do hipotálamo, que percebe nossas atividades vegetativas, que age sobre a hipófise e sobre a suprarrenal. E isso é o estresse.
Então, toda essa circuitaria cerebral, tem um impacto profundo sobre o corpo. Daí a sensação física de cansaço, né? Então, esses são os principais neurotransmissores e circuitos envolvidos, né? E a gente pode tratar deles, né? Ou através da psicoterapia, com o Dr. Lucas, ou através de medicamentos, ou de pausas sociais, onde você recomponha fazendo coisas que a gente gosta, ou descansando, relaxando, dormindo, né, para poder se recuperar. Importante. Importante a gente lembrar desses momentos da pausa, né? A gente precisa parar. Não adianta, tem que parar. É aquele negócio que o Lucas falava agora há pouco. Você quer ser o super-homem, a super-mulher? Guarda a capa. Guarda a capa, descansa, porque você precisa continuar. A Camila do Jardim Londres. Trabalhar com atendimento ao público drena a minha energia social. Isso é comum, Lucas? Então, ainda mais assim, dependendo do serviço público que ela trabalha, sem dúvida que vai drenar assim a energia social. Até somando a pergunta dela, que eu acho que é do Pedro, que foi a primeira, sim, foi, né? Essa estafa, né? A questão do sono e tal, o que eu mais questiono de tudo isso, assim, é quando o excesso, como o sonho dele, quando estar dormindo e pensando no trabalho e tal, quando isso é uma beleza, quando isso é bonito, quando isso é legal. E parece que a gente vê muito isso nas crianças, quando elas vão imitar o pai, o cara pega o celular, começa a brigar no celular, tem muito vídeo assim na internet, que a criancinha imita e tal, porque parece que existe uma beleza em ter minha agenda cheia. Parece que é legal, assim, hoje, né, essa ideia eu trabalho bastante, eu chego em casa corrido, não tenho tempo de fazer nada, já estou aqui no computador, hoje é legal falar que eu tenho um escritório na minha casa, transformei um quarto em escritório, porque afinal de contas eu tenho o meu home office e tal, então parece que existe uma beleza. Quando ele fala do sonho, e a mesma questão dessa drenagem, né, que se dá, me fez lembrar do Freud quando ele diz que o sonho é uma representação de um desejo inconsciente, né? Então, o quanto que para ele também é uma certa beleza, assim, no sentido de estar sempre neste excesso. Então, estar no trabalho, por exemplo, dizer assim, olha, gente, eu estou cansado, estou muito estressada. As pessoas usam essas palavras hoje, sabe, no léxico, digamos, social, são absolutamente romantizados. Há uma certa beleza, há uma erotização dessa ideia do muito, né, eu não estou aguentando mais, eu preciso de um spa e tal. E aí eu também tenho uma questão, eu tenho um problema com relação a isso, que nós não podemos normatizar isso. O próprio termo bateria social, a gente deve lembrar que ele é usado como uma metáfora do celular. Exato. Esse termo começa porque nós começamos a olhar o celular, meu celular está acabando a bateria. Então, existe uma certa ideia de que eu sou um celular, então eu não posso parar. Isso é muito legal. E, na verdade, não posso normatizar isso, né? A pausa, ela é, sem dúvida, assim, uma das grandes belezas que nós temos. Nossa, olha, essa comparação com o celular agora foi sensacional, né? Você carrega o seu celular, quando você deixa o seu celular descarregar? É isso que eu ia perguntar. Até eu queria perguntar a quem está em casa nos vendo. Quando que o seu celular realmente ele foi desligado? Nós não desligamos. Quanto tempo que você não desliga o seu literalmente. celular? Aliás, a própria, eu acho que até tem uma marca de celular famosa que, se eu não me engano, a própria orientação é não deixe acabar. Chegando ali 5, 10%, você coloca de novo. Sim. Então, o celular hoje é uma extensão do nosso eu, do nosso ego. Eu me vejo no celular, o celular se vê em mim, uma espécie de uma relação espelhar. Gente, então eu tenho uma bateria, eu não posso parar. Senão Aliás, o bom celular é aquele que não acaba a bateria, né? Então, né? Você já viu, doutor? Que isso? Essa comparação com o celular é surpreendente, não é? A analogia é perfeita. Que coisa, gente. A gente precisa de repouso, né, de descanso, né? Qualquer máquina precisa. O celular, eu acho que é icônico, emblemático nisso. O nosso corpo também, o nosso cérebro. E o que é interessante também notar é que o silêncio ele não é produzido. A gente cessa ruídos. Repouso, né, tranquilidade, ele não é produzido. Cessa os movimentos. Né?
Então, a gente precisa dessas pausas sociais, elas são fundamentais. Veja que uma população de monges, de yogis, de pessoas que têm uma abertura transcendental, elas fazem muito silêncio. E quando elas interagem socialmente, elas são muito efetivas e saudáveis e tranquilas, né? E elas se recarregam rápido, né? Porque elas aprenderam a fazer isso no repouso. Como a nossa espécie era muito rarefeita, a quantidade de gente era muito pequena lá atrás, né? Então, nosso cérebro foi desenhado para interações mais tranquilas, né? Mais espaçadas, né? E mais simples. Então, a sociedade ficou muito complexa. Então, todo mundo está em contato o tempo todo, né? A gente precisa de uma bateria muito forte para manter. Então, a cultura hoje, a sociedade, ela tem um efeito seletivo, natural sobre as pessoas, produzido por nós mesmos, mas é uma seleção darwiniana, né? Quem tem uma bateria mais forte resiste mais tempo dentro dessas interações e tem um desempenho melhor. Mas todo mundo vai precisar de um descanso em algum momento. E a gente recarrega o celular mais facilmente quando ele está desligado ou quando ele não está em atividade. Não é isso? Se você estiver fazendo alguma coisa com o celular e ele carregado, muitas vezes ele incendeia, ele explode, né? Ou então você não carrega tão rápido. E é o que acontece com o Pedro, quando ele está sonhando o tempo todo, ou com as pessoas que têm uma demanda diária de interações, como no serviço público, como na medicina, como o próprio Dr. Lucas. Imagina o Lucas atendendo pessoas com uma demanda emocional alta todos os dias, 5, 6, 7, 8, 10 pacientes, né? E isso descarrega, isso gera uma fadiga social, uma queda da bateria social. E o Lucas deve ter, né, como um profissional de saúde mental, os recursos para se recuperar e está tão cedo aqui hoje, né, com bom humor, conversando sobre isso. É verdade. Haja bateria, né, Lucas? Ô, produção, 8h51, gente, tá passando rápido demais. Que bate-papo gostoso, cheio de informação, né? Cheio de compartilhamentos aí de experiências. Nós estamos com o nosso, o doutor neurologista, psiquiatra, o doutor Luiz Mário Duarte. Nossa, que maravilha, gratidão muito. Eu fiquei muito feliz de conseguir restabelecer contato para ter o senhor conosco nesta manhã. E com a gente também o psicólogo Lucas, né? O Lucas Cavalcante, trazendo informações do nosso dia a dia e a gente pontuando e questionando essa situação de bateria social. O pessoal está participando, a gente agradece a sua participação. Vamos lá, pode mandar a pergunta aí. Aproveita essa manhã de quarta-feira para falar e recarregar a bateria. Wesley, do Jardim Campo Belo, existe alguma forma de treinar a mente para aguentar mais tempo em ambientes sociais? Ai. Ô, Lucas. Olha a pergunta que o Wesley está fazendo para a gente. Me ajude a ficar mais tempo em algum lugar. Em contato com o outro, né? Verdade. E agora? O que a gente diz? Tem? Então, tem um jeito subversivo, né? Que é o que a gente já faz hoje. Quer ver um exemplo que a gente faz para aguentar mais tempo em ambiente social? E aqui, ambientes enfadonhos, chatos, aquele passeio, aquela visita que você faz que não é legal, aquele chefe que você não gosta tanto, aquela cena que é muito enfadonha. O que nós fazemos, na verdade? Vou até sacar aqui, você pega o celular, eu estou sendo bem subversivo aqui, e você fica ali para cima e para baixo, né? Olha, você vai ficar um tempão ali no seu contato social, dessa forma, sem interagir. Só ali, só a presença, e o quanto que nós vemos isso? Você vai hoje num restaurante, o que você mais vê hoje, mas isso é assim, tiro e queda, pessoal, vocês vão lá, lembrem-se do que eu estou dizendo aqui. Você vai ver assim, muita gente, o casal, a família, cada um com o seu celular em mãos, e todos ali interagindo sem interagir, na verdade. Há um corpo presente, mas a alma está em qualquer outro lugar que não se sabe. Então, assim, essa ideia do poder aguentar esse espaço social de maneira mais saudável seria falar e se permitir ouvir. Não entrar nessa desse produtivismo, de ter que produzir, tem que falar, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que colocar, eu tenho que.
essa ideia do eu tenho que fazer alguma coisa, né, novamente, essa ideia imperativa nunca é bom. Então a ideia, Wesley, é você estar ali no espaço social e aqui, novamente usando essa ideia do descanso, encontrar pequenas possibilidades de descanso do ouvir, do falar, do beber uma água, do estar ali assim mais contemplativo, mais reflexivo e depois intervir novamente. Essas são ideias de encontrar pausas no meio do contato social. Pois é. Contato social não é excesso de estar presente. Essa é a ideia. Agora eu pergunto para o Dr. Luiz, né? Esse questionamento do Wesley. Como conseguir, né, continuar em um espaço que você não está com vontade de ficar? Existe alguma forma de treinamento para aguentar mais tempo em ambientes sociais? Eu cheguei numa fase da vida, vou dar um depoimento aqui, que eu tenho maturidade e acho normal, se eu não estou me sentindo bem no local e não tenho vontade de ficar ali, eu simplesmente falo, gente, muito obrigada, né? Valeu a interação até esse momento, hasta la vista baby, eu estou indo para casa, minha bateria social está precisando recarregar e eu vou para casa. Isso que eu faço é o correto? Está errado? Até que ponto? Porque você precisa... tipo assim, ir ao extremo para você estar em um local onde você não quer estar, doutor? O Lucas está correto e você também está correto. Né? Se você está numa situação social que você pode sair, que você possa sair, né? Que você não é uma exigência estar ali, né? Você tem que conhecer seu limite e se retirar. É uma estratégia extremamente eficaz. Né? Já deu. Está ali na festa, está ali numa reunião, você não precisa estar ali, ninguém vai te cobrar nada, você sai. Sim. Sai, de preferência a francesa. Mas olha só, existem situações que você não pode sair. Exato. Né? E ali você está obrigado a ficar na interação com uma pessoa, várias pessoas, numa reunião profissional ou um ambiente social, na escola, um adolescente, na mídia. Imagina, hoje está muito difícil. Então, o Lucas falou algo que eu considero muito importante. O importante é você estar presente nas coisas. Quando eu estou numa situação que eu não quero estar, né, eu começo a entrar em conflito, em luta com a situação. Eu entro no modo de rede padrão cerebral autobiográfico. Então, eu começo a pensar que os meus botões, eu não devia estar aqui, por que eu estou aqui, esse emprego é horroroso, essa festa é uma porcaria, por que eu tenho que estar com essas pessoas, que droga, coisa horrível. Né? E nessa luta, né, eu não consigo sair e eu pioro a minha situação. Então, o segredo, o Lucas já deu, é a gente ficar calmo, tranquilo, né? Não reagir, mas interagir. Né? Deixar a pessoa falar. Né? Se você estiver entediado, cansado, você começa a perguntar para si mesmo por que você está naquele estado que você não pode sair. Fica atento à respiração. Né? Quer ver um exercício pro Wesley? Eu esqueci o nome do Wesley. É Wesley. Wesley, né? Observa a sua respiração. Enquanto todo mundo está lá agitado, conversando, falando, né, você volta para a sua respiração. Né? Observa uma coisa interessante. Você inspira contando. Né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Você inspirou. Solta sempre no dobro do tempo. Se você inspirar em 3, solta em 6. Se você inspirar em 4, solta em 8. Isso é uma técnica de biofeedback que os cientistas ocidentais aprenderam com os iogues. Né? Sua mente fica muito calma, muito tranquila. Então, é uma forma de você estar no ambiente, tá ali na interação, né? Mas as pessoas não sabem o que você está fazendo. Você está com a mente relaxada, tranquila, sem resistência. Jesus ensina uma coisa interessante: não resistais ao maligno. Muito bom! Então você relaxa, fica tranquilo, né? Deixa as coisas acontecerem e se torne uma testemunha do que está acontecendo.
né? E fique atento à respiração, você vai ver que a sua mente vai ficar tranquila, você vai recarregar, você vai conseguir suportar mais tempo aquela situação que deixa de ser tão hostil, ofensiva, desgastante para você, e você suporta mais tempo. Compaixão aquelas pessoas. Aumenta a sua empatia compassiva, cognitiva e emocional dentro daquela situação, dentro daquele contexto do qual você não pode Maravilhoso. fugir. Maravilhoso. Gente, 8h59, já sabe, né? A gente precisa partir para as considerações finais. Eu não estou acreditando que está acabando. É muito rápido. E assim, é um papo, é uma conversa tão gostosa, tão envolvente, a gente vai aprendendo. Olha só, doutor Luiz passando para a gente técnica de respiração. Vou viver respirando, que delícia, né? Você respira, né? Solta, e é uma belezinha. Aí você fica tranquilo, recarrega a bateria. É isso que a gente precisa, né? A gente não precisa estar em estafa o tempo todo, você precisa se permitir estar bem, e estar bem a gente também adquirir conhecimentos de como a gente pode fazer para a gente poder estar bem nos locais que a gente precisa estar. Então, nós vamos já para as considerações finais. Quero agradecer a participação do Lucas, né? O Lucas Cavalcante, psicólogo, se dispôs tão cedo, né? Como diz o doutor Luiz, a gente sabe da sua agenda super corrida e bem pesada, mas está aqui com a bateria recarregada, né, trazendo para a gente as suas contribuições. Então, gratidão. Considerações finais, por favor. Eu agradeço a todos o convite a estar aqui. Hoje eu vou até à noite na clínica, isso é verdade, como o doutor estava dizendo, doutor Luiz, mas é um prazer estar aqui, na verdade. Eu deixo a todos, né, eu vim aqui, eu trouxe para você, Rubia, para te presentear o meu livro, olha aí. Lugar de Falta, que inclusive tem a ver com o que a gente está falando aqui, olha, né? Gente, que sensacional. É um trocadilho com essa ideia do lugar de fala, como todos hoje falam muito de eu quero falar, eu quero colocar alguma coisa. E é importante a gente pensar essa importância do lugar de falta. São várias reflexões que tem aí. Muito Acho que uma delas eu encerro dizendo isso. Muito obrigada. O doutor citou a Jesus, eu cito o rabino Newton Bonder, né, um grande intelectual do judaísmo no Brasil. Ele faz um texto lindo chamado, quem quiser ler depois, é um texto que você lê rapidamente na internet, se chama Os Domingos Precisam de Feriado. E ele fala da importância da pausa. Então ele diz que as praias estão cansadas. Ele fala, as montanhas estão cansadas porque a gente entra de férias e consegue voltar cansado. Sim. Por esse excesso. Então ele termina o texto dizendo uma frase linda, que ele diz o seguinte: sabe por que o Criador criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º? Porque mais importante do que construir uma grande obra é dá-la como concluída. E um dos sintomas dessa fobia que nós temos hoje é que a gente não consegue concluir nada. Eu preciso de, como a pergunta do Wesley, eu preciso de mais tempo, demais, porque eu não sei concluir. Concluir é necessário. Nós vamos descansar quando a gente souber da conclusão, e se não concluiu como queria, na próxima a gente consegue. As pausas são importantes. Maravilha, é um dia de cada vez, né? Quero agradecer a participação também do nosso doutor, neurologista, psiquiatra, trouxe uma contribuição maravilhosa para a gente nesta manhã de quarta-feira, o doutor Luiz Mário Duarte. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Fiquei tão feliz quando a gente restabeleceu a nossa conexão que você nem imagina. Obrigado. O Wesley citou o Newton Bonder, é um sábio, né? E como ele citou a tradição judaica, eu vou citá-la também, pode? Então, o Senhor repousa, né? Tudo que existe em termos de movimento vem do repouso, vem desse silêncio, né? E volta para ele. Então, existe a criação e o Senhor repousa no Shabat, né? No 7º dia. Olha que interessante. Jesus diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz que meu pai trabalha até hoje. Quando você junta o Novo Testamento com o Antigo Testamento, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, a gente descobre que Deus trabalha em repouso. É isso aí. Aquilo que a gente dizia, não é verdade? Então, acho que a grande ciência, sabedoria disso, é a gente exercer todas as nossas atividades, né, em repouso, em tranquilidade. E respeitando os próprios limites, como você sugeriu, aprendendo a dizer não para algumas situações das quais nós não precisamos viver, né, e buscar o apoio terapêutico, né, profissional do Dr. Lucas,
e, eventualmente, de profissionais como eu, quando nada resolver. Ok? Maravilhoso, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Uma excelente quarta-feira e só gratidão mesmo, né, de ter vocês dois contribuindo com a gente com um assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, gente. Então, olha, quero lembrar você que daqui a pouquinho, às 10 da manhã, no plenário José Maria Matosinho, tem aí um debate público sobre o tombamento da Fazenda Santa Elisa. Você pode participar, tá bom? Então fique à vontade. E lembrando também que ao meio-dia nós temos o jornal Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro, o que aconteceu ontem na reunião ordinária e também assuntos do cotidiano da nossa metrópole. E amanhã nós vamos falar no nosso Estúdio Câmara sobre baixa estima. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade em perceber o seu próprio valor, tendo aí uma imagem distorcida, né, de si mesmo. Você sabia que isso pode ser perigoso para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional? Como você tem se visto no espelho? Essa pergunta você vai fazer para a gente amanhã, porque amanhã, a partir das 8 da manhã, se Deus quiser, nós retornaremos ao vivo com o nosso Estúdio Câmara falando sobre abaixo autoestima. Combinado? Enquanto marcado, então, eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia, agradecendo também aos nossos convidados que trouxeram informações maravilhosas para a gente levar para a vida e, claro, lembrando você que a programação da TV Câmara Campinas continua recheada de muita informação e também tem entretenimento, porque você merece estar com a gente. Valeu, um abraço grande, uma ótima quarta-feira, fique com Deus, se cuide e recarregue a sua bateria. Tchau, tchau, fica com Deus, até amanhã. Tranquilo, fica tranquilo. Ele já foi